Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira, o quadro onde a gente fala sobre dicas e esclarecimentos. E hoje eu vou abordar falando sobre o que é uma seita. O que realmente são seitas? Seitas são seguidores, tomar partido, escolha, divisão, facção. É todo tipo de prática religiosa entre pessoas ou grupos fechados, a fim de que eles estabeleçam doutrinas humanas, doutrinas do homem. E para isso eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Aqui fala da conversão de Saulo indo para Damasco, a caminho a Damasco. Versículo 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Saulo, um grande teólogo, um grande homem da lei, um estudioso, conhecia muito a prática da lei. Ele acreditava que Jesus e seus discípulos e seus seguidores estavam fazendo uma divisão na lei, nas leis judaicas, nas leis estabelecidas pelo Deus Eterno no Antigo Testamento. E para entendermos que o que seriam essas divisões, é como os partidos políticos hoje em dia. Cada partido tem sua maneira de pensar, seus candidatos. Assim, naquela época, é bem parecido. Quando a gente fala em Atos 5:17, 15:5, 26:5, falam dessas divisões. Falam dos saduceus, dos escribas, dos fariseus. Eles são as divisões que existiam naquela época. Eles eram as divisões dentro do judaísmo. Assim como o partido hoje em dia político, são as divisões da política do Brasil. O Sinédrio é como se fosse a cúpula lá em Brasília, para podermos entender o que seria aquela época parecida com a nossa de hoje. Quando a gente fala em Atos 24:14, 28:22, falam dos cristãos. A seita, quando Paulo se refere ali, era os cristãos. Irmãos, nós temos que entender que a partir do momento que Deus revelou a sua palavra, a sua vontade e o seu caminhar, não existe mais espaço e vontade do homem, do caminhar do homem. A base que muitas seitas estabelecem são distorcidas. Eles querem se basear em novas revelações de Deus. Não existe novas revelações de Deus. Paulo diz bem claro em Gálatas capítulo 1, que aquele que revelar, que trouxer uma nova revelação que não seja a estabelecida na Bíblia, na palavra, é anátema, é maldito. E futuramente eu vou fazer um vídeo explicando o que seria essa palavra anátema. Voltando às seitas, o que seriam elas? Essas seitas se estabelecem padrões
que não é bíblico, que é antibíblico. E eu pontuei 4 pontos, 4 padrões que elas estabelecem fora da Bíblia. Eles atacam esses padrões que eu pontuei. Para entendermos que eles atacam diretamente como se fosse esses padrões, como se fosse assim, algo a mais que aquilo, que esses padrões que eu coloquei. Eu coloquei só 4. Podem ter muito mais. Os 4 padrões seriam o seguinte: eu pontuei, o primeiro seria a Bíblia, o segundo seria Jesus como Deus, Filho de Deus, como Deus Filho, divino. O terceiro ponto seria Jesus como homem e o Espírito Santo, a terceira pessoa do triuno. Para nós entendermos que o primeiro seria a Bíblia é um dos 5 pontos que Lutero estabeleceu, que ele foi revelado por Deus para ele, que estabeleceu uma verdadeira denominação e congregação tem que estar pautado nesses 5 pontos. Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória a Deus. E o primeiro que eu falei é a Bíblia. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala que a Bíblia foi inspirada por Deus, certo? Vamos lá em João 5, 39, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39, diz a palavra do Senhor que examinais as Escrituras, porque vós que dais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos que entender que a Escritura testifica de nosso Senhor Jesus. Em Hebreus 4, 12, fala que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é viva e eficaz. Em Isaías 55, 44, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Deus sabe como conduzir a palavra dele. Essas seitas estabelecem que existe mais coisas além das Escrituras, além da palavra de Deus. E muitas vezes, como eu falei, distorce a própria Escritura, a própria palavra. É como se precisasse de mais outro complemento. E a Bíblia não precisa de complemento. A Bíblia, ela se autocompleta. Ela se autorresponde. Nós precisamos de auxílios ou auxiliadores, como dicionário bíblico e dentre outras coisas, para ajudar-nos a entender melhor a palavra de Deus. Irmãos, o segundo ponto, como eu falo, Jesus divino, é somente Cristo, é a segunda base. Em 1 Timóteo 2,5 fala que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Nós temos que entender que Jesus divino é muito atacado. Eles falam que precisa de mais alguém, precisa de mais algo, alguma pessoa, que a cruz não foi o suficiente. Em João 3,16, diz a palavra do Senhor, diz a Bíblia, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles nele crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. Somente Jesus. A cruz foi o suficiente. Jesus divino, sem quem reencarnou aqui, e ele é o Filho de Deus.
manifestado vivo como um homem. A terceira parte que a seita ataca é o Jesus humano. É mais um profeta. Ele não é filho de Deus. É mais um. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. E em João 10, 30, Jesus deixa claro: eu e o Pai somos um. Para entendermos que Deus, Filho, mesmo encarnado como homem, estava ligado ao Pai. Irmãos, as seitas atacam que Jesus não é o suficiente, não só como divino, mas não só como humano, que precisa sempre de mais alguma coisa para você se aproximar a Deus, para você adorar a Deus, conseguir simbolicamente algo de Deus. Jesus é o único mediador. Jesus é o Pai e o Pai é um só. O terceiro ponto, meus irmãos, o quarto ponto, perdão, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa do triuno. Em João 14, versículo 16, diz o Senhor Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele vai ao Pai após ressuscitar e vai pedir para o Pai descer o Espírito Santo. Pai, desce o Espírito Santo através do ato de Pentecoste, para que nós possamos ter esse Consolador para nos ajudar nessa caminhada cristã. Muitas seitas exaltam o Espírito Santo, ou rebaixam, ou até mesmo substituem ele por outro nome, outro personagem que nem existe. Pai, Mãe, Filho. Irmãos, o Espírito Santo é o triuno e faz parte do triuno. É o Deus, a terceira pessoa do Santo Triuno, do Deus que se manifestou através da Escritura e que está desde o início da criação de tudo, de eternidade a eternidade. Nós temos que entender, irmãos, que do mesmo jeito que o cristianismo foi uma seita para o judaísmo, o protestantismo foi uma seita, o catolicismo, e o budismo não deixa de ser uma seita, o hinduísmo. Temos que entender que seitas são divisões estabelecidas pelo homem. As denominações hoje em dia e o protestantismo hoje em dia estão se dividindo demais. E isso acarreta sérios problemas, sendo que eles deveriam se unir, se potencializar, se firmar na rocha, no cabeça da igreja que é Cristo Jesus. E isso é o que é uma seita. Eu expliquei de uma forma simples, clara, e esses são os 4 pontos que mais as seitas agridem, atacam. Atacam, repetindo, atacam a Bíblia, falando que existe mais revelações, atacam Jesus divino, como se a cruz não fosse o suficiente, atacam Jesus humano, falando que ele é mais um profeta, e atacam o Espírito Santo, ou rebaixando ele, ou exaltando ele, ou até mesmo substituindo. A todos os irmãos,
a graça de nosso Senhor Jesus e a paz dele, porque todas as coisas vêm dele, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória somente para ele. Amém.